Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pela presença aqui no sindicato, no nosso café jurídico. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não é muito interessante do ponto de vista da vida, né? Mas é um tema que nós precisamos enfrentar até para orientar os nossos, no caso de passamento dessa nossa existência para uma outra. Então, nós precisamos conhecer o instituto ou o benefício da pensão por morte. A nossa ideia aqui é discorrer sobre o tema e, posteriormente, a gente abre para o nosso tradicional bate-papo, perguntas e respostas. Vamos lá. Pensão por morte. O que é esse benefício? Eu vou começar falando um pouco sobre a regra do regime geral de previdência, que é o INSS, para depois a gente entrar no nosso, que é o regime próprio de previdência, que é o Goiânia Prev, certo? Bom, então nós começamos aqui, e essas informações aqui são sucintas, elas são retiradas da página do INSS. Então, assim, é bem comum, uma linguagem que é possível uma compreensão. Então, quando ele diz o que é, né? Então, é um benefício para as pessoas dependentes do trabalhador urbano falecido, que na data do óbito possui a qualidade de segurado, recebia benefício previdenciário ou já tinha direito a algum benefício. Então, quando eu falo em pensão por morte, eu obrigatoriamente preciso de um trabalhador que esteja inserido numa previdência, ou a previdência do regime geral, ou a previdência do regime próprio. No nosso caso, nós vamos, então, estar inseridos no regime próprio de previdência. Bom, basta, então, eu ter essa condição? Não. Qualquer pessoa vai receber pensão? Não. Para receber a pensão por morte, ela precisa ser dependente daquele trabalhador que teve o óbito. Então, esses 3 itens nós não podemos perder de vista quando nós falamos de pensão por morte. Ou seja, um trabalhador segurado, seja do regime próprio ou do regime geral de previdência, a dependência, né, econômica da pessoa que vai receber a pensão por morte deste segurado e, no caso, se a pessoa já era aposentada, ok, mas se ela não era aposentada, ela já tinha algum direito de garantir a essa pessoa a pensão por morte. Então, são esses aí os itens que nós não podemos perder de vista quando falamos da pensão por morte. Pois bem, quem pode utilizar? Quem é que está autorizado a receber essa pensão por morte? Todos os dependentes da pessoa trabalhadora urbana falecida, tanto do INSS quanto do regime próprio de previdência. Então, a gente tem uma lista de preferência para receber essa pensão por morte. Então, nós começamos com o cônjuge ou companheiro, né, ou companheira, e, nesse caso, basta dizer dessa condição? Não, eu preciso comprovar. Então, eu vou comprovar de que forma? Através do casamento ou da união estável até a data do falecimento. Então,
quando às vezes a gente comenta da necessidade, né, de regularizar esse vínculo da união estável, é resguardando os dependentes no caso de falecimento. Então, eu vou precisar comprovar essa relação. Se é casado, basta ali a certidão de casamento. No caso de companheiro ou companheira, eu vou precisar de documentos que comprovem essa existência dessa sociedade. Segundo, filhos e equiparados, né? Aqueles até 21 anos de idade no regime geral. No nosso regime próprio, até 24 anos. Mais para frente eu vou dizer para vocês, porque nós temos uma lei específica que garante até os 24 anos, se preenchido alguns requisitos. Lá no INSS, 21 anos de idade. 3, filhos e equiparados inválidos. Quando eu tenho a situação de invalidez, eu retiro esse critério de idade. Por quê? Se a pessoa é inválida e essa invalidez ela prossegue no tempo, a dependência econômica também vai prosseguir no tempo. Posteriormente, nós vamos ter aqui a figura dos irmãos, né? Entraria aqui já... Não, depois os pais, né? Então, os filhos, os pais e, posteriormente, os irmãos. Então, nessa ordem, vai ser verificado através de documentação e aí a existência de um vai excluindo da vantagem ou do benefício os demais, salvo se comprovada a dependência destes. Para os irmãos, nós vamos precisar aqui comprovar essa dependência econômica e idade inferior a 21 anos de idade. Aqui é a mesma regrinha da invalidez. Se é inválido, não há esse limite de idade a ser observado. Classificação. A legislação em vigor enumera dependentes de segurado do INSS em ordem de prioridade, conforme as 3 classes, aquilo que eu disse anteriormente. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido que tenha deficiência intelectual ou mental, que a torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, o que ocorre? Houve o falecimento, há dependentes, aí eu vou observar essa escala de dependência. E lembrando que essa dependência, ela é obrigatória a demonstração da existência dela. Aí o item 2 vem os pais, e item 3, os irmãos. E aí, nessa mesma ordem, há limite de idade, mas no caso de invalidez, não há essa limitação de idade. Eu trouxe aqui algumas observações. Por quê? Porque são temas recorrentes e que a gente precisa também ter ciência. O enteado e o menor tutelado serão equiparados a filho mediante declaração do cidadão segurado do INSS e desde que seja comprovada a dependência econômica através de documentos. Então, às vezes, a gente não é muito cuidadoso com o documento, então, aquelas pessoas que têm união estável, mas não têm regularização, não tem um termo feito no cartório, é bom que guarde todos esses documentos. Por exemplo,
energia em nome de um e outro, água, telefone, compra. Ah, mas está pensando no pior? Não, não é pensar no pior. É resguardar uma situação tanto de proteção para um quanto para outro. Porque graças ao nosso bom Deus, ninguém aqui sabe o dia da partida, né? Então, não é uma coisa muito lógica. Pode ir um primeiro, depois o outro, enfim. Tanto o companheiro quanto a companheira, nós não temos esse regramento. Então, é preciso observar e também uma questão de cuidado de um para com o outro. Será considerada companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou com a segurada do INSS, sendo esta configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre ambos, estabelecida com intenção de constituição de família. Então, não adianta ser aquela união estável meio esquisita ou diferente. Essa união estável, para ser reconhecida, deverá observar esses critérios que eu acabei de ler para vocês. Ou seja, ela precisa ser pública e as pessoas têm que perceber nessa união o caráter familiar, não é? Então, às vezes a gente vê algumas situações que são necessário buscar o judiciário para o reconhecimento, umas conseguem, outras não, e às vezes fala, poxa, mas não conseguiu, por quê? Porque não conseguiu demonstrar isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, é necessário essa demonstração. Se houver o conhecimento de que trata-se de uma união estável, que vocês, mesmo morando em casas separadas, possuem esse caráter familiar, e demonstrar isso em juízo será reconhecido. Agora é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque o comum todos nós percebemos. O que não é comum, nós precisamos demonstrar. Então, hoje nós não vemos muito essa realidade, mas se demonstrado esse ânimos, vai sim ser reconhecido. Vai desafiar o judiciário. Por quê? Porque aí eu tenho uma situação que é, eu diria, mais atípica do que um casal morar em casas separados. Por quê? Porque, em que pese ter uma união estável, ainda reside com um terceiro. Então, cadê o caráter familiar, né? Então, vai ter que buscar elementos de prova para poder caracterizar. É impossível? Não é impossível, mas é mais difícil. Por quê? Como não é uma situação comum, o nosso olho não está preparado. Eu vou precisar de muitos elementos para dizer, não, essa união estável aqui está mais certa do que aquele que vive sob o mesmo teto, né? Então, essas nuances, elas precisarão ser compreendidas por terceiro. E o terceiro que não está nessa relação, vai precisar de elementos para, assim, poder caracterizar. Oi? Caráter familiar é a união com esse propósito de família mesmo, de estabelecer, de parceria, de, o que eu poderia dizer, de defesa na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, essa caracterização de família que nós todos percebemos.
ela não precisa ser exclusivamente, por exemplo, nessa tradicional. Ela pode se dar de forma diferente, como nós temos hoje casais homossexuais que fazem o contrato, que se casam, que têm um ambiente familiar, que adotam. Então, eu tenho uma regularidade. Esse caráter de família precisa ser observado pela sociedade, entendeu? Sob pena de não caracterização. Aí existe um regramento, por exemplo, de idade, aquelas pessoas que podem ou não contrair um matrimônio, a pessoa, se ela tem capacidade para poder casar, o oficial do cartório ou juiz de paz vai fazer essa avaliação, tem o prazo dos proclamas, tem as pessoas que podem apresentar impugnação, porque quando você vai casar, é fixado lá. Então, se alguém tiver conhecimento de impedimento, né, pode ir lá e registrar. Casamento normal, você... Não, quanto a isso, não. O que é necessário é a capacidade das partes, né, de buscar o casamento e preencher os requisitos. É o que eu estou dizendo. Porque, por exemplo, eu posso não ter doença nenhuma, caso hoje e faleço amanhã. Então, não há óbice nenhum. Agora, quando eu vou fazer isso, por isso que a gente não pode chegar no cartório e casar de imediato. A gente vai no cartório, apresenta a documentação, o cartório faz uma publicação do edital, que fulano e fulana vão se casar. Se alguém tiver algum impedimento, né, que seja apresentado. Então, isso acontece. Mas é exatamente por isso. Não, aí eu preciso de elementos. Agora, quem tem uma certa idade, aí especialmente com relação a bens, eu tenho uma consideração, eu tenho que ver a modalidade de casamento que ele pode. Então, para o ato formal do casamento, eu preciso da capacidade das partes e de nenhum impedimento, né? Então, pronto. Agora, para a união estável, uma vez registrado em cartório, eu vou ter aquele documento que as duas partes foram lá e registrou. Então, eu já tenho um documento formal de união estável. Não, é um documento voluntário. Esse as partes podem ir lá a qualquer momento e fazer o registro. Não, não tem. A única confusão que vai gerar é patrimonialmente. Entendeu? Por exemplo, eu estou em união estável a vida inteira. Aí resolvo casar hoje, por exemplo. E falo, não, a partir de agora, o nosso casamento é sobre o regime parcial de bens. Dá um negócio, estava tudo bem, né? Vocês já escutaram história assim? Ah, fulano viveu bem, sei quanto tempo, foi só casar que o negócio não deu certo. Mas isso é história, viu, gente? Isso é história. Aí o que acontece? Esse patrimônio que foi construído ao longo desse período de união estável, os dois é meio a meio, né? Então, o patrimônio é comum de união estável. Aí, a partir de agora, já não é de um ou de outro. Então, aí é que começa as confusões via de regra. Porque quando está só no amor, gente, é tudo muito bonito, muito maravilhoso. O amor acabou, então tá, tchau, o amor acabou. Agora, tenha patrimônio, tem um negocinho de nada, né? Nós já fizemos separação no escritório que nós dividimos panela, né? Um para cá, outro para lá, o sofá para um, o guarda-roupa para o outro.
E foi desse modelo. Aí você fala, mas tinha imóveis? Não, tinha também. Tinha imóveis, mas fizeram questão de fazer essa partilha. Uma televisão para cá, uma televisão para lá. Enfim, é desse modelo, por isso tem que estar tudo certinho. Ó, o cônjuge, isso aqui também é interessante, o cônjuge separado de fato, divorciado, viu? Aqueles que acham que divorciou, acabou tudo. Divorciado ou separado judicialmente, terá direito ao benefício desde que beneficiário da pensão alimentícia, mesmo que este benefício já tenha sido requerido e concedido à companheira ou ao companheiro. Então, eu não tenho vínculo matrimonial nenhum com a pessoa, mas eu sou dependente dela. O que vai acontecer? Se eu comprovar essa condição, eu vou também ter direito. Então, por isso que vocês ouvem aí, o fulano está brigando com a pensão, porque deu 50% para um, deu 50% para outro, eu estou querendo 50%. Então, quando vocês ouvirem isso, saibam, tem dependente brigando ali para ver quem é e quem não é realmente dependente. Bom, agora a gente fiz essas observações rápidas, passamos para o nosso regime próprio de previdência. O município, com relação aos benefícios, não aderiu à emenda 119, ou seja, ainda não houve modificação na Previdência, como houve no INSS. Então, hoje, a pensão por morte ela é calculada da seguinte forma. Se o trabalhador era aposentado, vai ser o teto da Previdência, eu coloquei, só um minutinho. Isso aqui é importante. No regime próprio é assim, houve o falecimento. Se você requerer a pensão por morte até 60 dias do falecimento, você vai receber a pensão a partir do falecimento. Se você esperar para protocolar o requerimento após 60 dias, você vai receber a partir da data do protocolo. Então, demorei, fiquei lá esperando, entrei já com 90 dias. Perdeu 3 meses. Vai receber só daí para frente. Então, qual é o melhor momento? Depois do óbito, até 60 dias, para receber integralmente a pensão. Passamos agora para o valor do benefício. Quando a pessoa, só um minutinho. Quando a pessoa é aposentada, ela vai receber até o teto do INSS, que eu até fiz uma continha aqui rápida. Deixa eu ver aqui onde está. 70%, vai receber o teto da Previdência, que hoje é R$ 7.507,49, mais 70% do que sobrar. Então, eu fiz aqui, se a pessoa ganha R$20 mil, se o servidor hoje ganha 20 mil e é aposentado, a pensionista ou o pensionista vai receber R$ 7.507,49 mais R$ 8.744,75, que vai dar R$ 16.252,24. Ou seja, de cara, o dependente já vai perder 30%. Tá? Isso aqui no nosso regime, que não houve alteração depois da emenda constitucional. Quando houve a reforma na Previdência Social, no regime geral, além de perder, o cálculo não é feito como esse nosso, tem a média familiar, que é 50%, mais 10% para cada dependente, limitada a 100%. Então, isso é o cálculo do regime geral, que não é o nosso, e ainda observe essa tabelinha aí. Se a pessoa tem menos de 22 anos, ela recebe só 3 anos, e assim por diante. Só vai receber integral quem tem acima de 45 anos.
Lembrando que essa tabelinha aqui não chegou ainda para o nosso regime próprio, tá? Da extinção da pensão, né? Como é que acaba essa pensão? Com a morte do pensionista. Para a pensionista que completar 21 anos ou 24 anos de idade, se cursando o ensino superior, salvo se for inválido, isso aqui é o que eu disse, no INSS não tem essa questão dos 24 anos, mas no nosso regime próprio tem, a lei traz essa previsão, tá? E, no caso daquele que recebe por invalidez, se cessar a invalidez dele, ele recuperar, ficar bom, ele perde a... Perde não, né? A pensão é extinta, né? Na lei nossa, aqui do regime próprio, o artigo 120, ele coloca assim, perde o direito ao recebimento da pensão por morte. 1. Depois do trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. Então, se ficar demonstrado que aquele pensionista, de alguma forma, né, foi condenado, transitou em julgado, ele perde a pensão. O cônjuge ou companheiro, desde que comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização destes com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário apurada em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, em qualquer uma dessas situações, ficou comprovado, será imediatamente declarada a perda do direito à pensão. Antes desse meu obrigado aqui, eu trouxe para vocês também 3 súmulas do STJ, que é pensão por morte. É devido à pensão por morte do segurado a partir de ter perdido essa qualidade, preenchendo os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria até a data do seu óbito. Ou seja, aquilo que eu disse, o servidor aposentado, ele vai fazer jus à pensão, e aquele que ainda não foi aposentado, mas preenche os requisitos, o seu dependente terá direito. A outra súmula, ela diz o seguinte: a lei aplicável à concessão da pensão é a lei da data do óbito. Então, se a pessoa faleceu hoje, eu vou utilizar o regramento de hoje. Não de quando ele ingressou no sistema, não, é a legislação de hoje. E, por último, a pensão por morte, a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Então, se ela demonstrou, isso aqui não é lei, é súmula, é entendimento, mas os juízes aqui embaixo aplicam o que o STJ define. Então, ela vai sim fazer jus a essa pensão. Se levantou a mão, pode falar. O município de Goiânia ainda não promoveu a reforma previdenciária. A emenda constitucional de 2019, ela delegou aos entes, estados e municípios promover a sua reforma previdenciária. Então, o estado de Goiás já tem a reforma dele, o município de Goiânia ainda não fez, e muitos municípios não fez, aguardando a PEC paralela, que está em tramitação no Congresso Nacional.
E o que diz essa PEC paralela? Que a mesma alteração promovida pelo Estado, no caso o Estado de Goiás, se aplica ao município. Se ela for aprovada, o município não precisará fazer absolutamente nada e será cumprida a que foi estabelecida pelo Estado de Goiás. Então, é isso que é importante vocês frisarem. A pensão por morte é devida aos dependentes do segurado em atividade ou aposentado. O valor corresponde ao teto do salário de benefício previdenciário, mais 70% do que extrapolar até o limite dos proventos. Ok? Era isso, então. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença de vocês.